Boa. Gravando. Então, pessoal, primeiro gostaria de agradecer a presença de cada um aqui presente. Vocês estão vendo a minha tela agora, eu acho. Sim, boa. Aí só colocar, apresentar slides, que a gente consegue ver melhor. Aí, rolou. Aqui está carregando para mim. Então, gente, mais uma vez, agradecendo a todos e a todas aqui presentes. Eu sou o Diogo Tomaszewski, e tenho a honra de ser aí o host do primeiro evento da Sintetizo Talks, da nossa comunidade de apoio criativo, e contar com a presença aí da incrível Júlia Caiado, CEO da Global Touch. Antes da gente, enfim, iniciar esse nosso momento, só vou falar um pouquinho aí da Sintetizo, enfim, da comunidade, acho que colocar todo mundo aí no mesmo momento. Então, só para vocês entenderem, a gente agora esse momento de abertura, vou falar um pouquinho da Sintetizo, da comunidade, e aí vou dar o palco para a Ju Caiado. Vamos falar sobre carreira em inovação e comunidades, esse tema é incrível, que eu sou apaixonado. E vamos fazer um fechamento rapidamente. O horário previsto para a gente finalizar é por volta das 9 horas, e a gente busca sempre honrar muito esse horário. Então, até às 9 horas, vamos finalizar. Sobre a Sintetizo, é uma consultoria de design para inovação social que já existe aí há 3 anos e que usa todo esse poder de sintetização, a gente fala até do raio sintetizador, para equipar líderes de mudança, seja através do design de dados, através do design de comunidades, enfim. Equipar líderes para mudança através das mais diferentes ferramentas. E desde 2021, a gente tem o que a gente chama da comunidade de apoio criativo, que ela é online. Atualmente conta com mais de 300 membros. Eu tenho a honra de ser um dos membros fundadores dessa comunidade, acompanhar desde o começo esse crescimento, enfim, amadurecimento. E aqui do lado vocês podem ver o nosso relatório de impacto, basicamente do que a Sintetizo fez nesses 3 anos de existência. Também tive a honra de participar desse projeto como redator. Um relatório que é gratuito, está aí disponível para o mundo, só acessar o site da Sintetizo, www.sintetizo.com.br. E veja o relatório, não foi porque eu participei, mas ele está incrível. É um material incrível para se ter na mão. É uma ferramenta que vai equipar os líderes de uma maneira incrível. Então, essa Sintetizo Talk faz parte da comunidade de apoio criativo, que tem aí como líderes a Agatha, a Jenny, a Lucy e a Ivy, agora nesse ano de 2023, e mais uma série de hosts, especificamente da Sintetizo Talks, que a gente vai, ao longo do ano, ser host, né, ser anfitrião desses eventos e muito mais. Só dando um spoiler aí, eu como membro e como host estou organizando uma coisa aí relacionada a um curso relacionado aí à minha formação, toda a minha jornada, minha história. Fiquem de olho na comunidade. A comunidade, cara, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você entrar, é um espaço aberto, gente. Parece um Facebook customizado, assim, é incrível. E claro, além de todas as conexões possíveis e imagináveis que você pode fazer com mais de 300 membros, tem a possibilidade de eventos, de workshops, como eu falei, de cursos, muito conteúdo acontecendo, inclusive oportunidade de trabalhar com o pessoal da Sintetizo. Tá aí o meu caso para como case, até o próprio Roldão que está aqui com a gente.
A gente vai mapeando sinergias aí, vai entendendo o que faz sentido. E, enfim, em comunidade, a Júlia vai falar, colaborando aí para a gente, enfim, fazer a mudança que a gente quer aí no mundo. Então, a Sintetizo Talk são encontros dentro dessa temática de design, comunidade, impacto, enfim, todo esse universo sintetizador em que que a Sintetizo faz parte. E, cara, a ideia é despertar essa inteligência coletiva, e a gente até brinca que são a hashtag conversas que importam, sempre de uma maneira sintetizada, com esse toque tão especial e único que da Sintetiza. Aqui embaixo foi o nosso primeiro meetup presencial em março do ano passado, o qual eu também tive a honra de participar, faz um ano. E é muito legal quando uma comunidade online se encontra presencialmente. A gente, no ano de 2021, teve também uma série de outras Sintetizo Talks, que vão desde Dragon Dreaming, design de dados, negócios de impacto, storytelling, vendas positivas, framework de clareamento de propósito. Sempre do pessoal que participa da comunidade. Então, você vê todo esse poder da inteligência coletiva, como está a serviço aí da transformação e da abundância, em última instância, né? Agora, gente, antes de chamar aqui para o palco a Júlia, a gente só para fazer um check-in. Para quem não sabe, eu sou cientista de alimentos de formação. Carinhosamente eu falo que eu sou cientista das comidinhas. E aí eu queria saber de vocês, assim, quando vocês vão numa festa, quando vocês estão à tarde, assim, com fome, vocês são daquele time salgado ou do time doce, assim? Vocês preferem um brigadeiro ou uma coxinha, assim? E o que que vocês mais gostam, assim, de comer quando dá aquela fome? Vou falar para vocês colocarem, assim, no chat, para a gente também se conhecer um pouquinho, ver quem é de que time, enfim. Só para a gente ficar aí no mesmo. Para a gente entender as preferências alimentares, né, de cada um. Eu sou suspeito para falar porque eu fui monitor da disciplina de antropologia da alimentação na faculdade. Então, pessoas que gostam de doce, pessoas que gostam de salgado, é uma maneira de conectar, né? É uma maneira também de entender possíveis sinergias. É, A Ivy fala que é primeiro um salgadinho, depois um docinho, depois um salgadinho de novo e fecha com um docinho. É isso, assim. É... Ivy, você é de touro? Porque, assim, eu compartilho total dessa ideia e eu sou de touro. Então, Eu sou da gula, porque pior que eu sou capricorniana, tem nada a ver com comida, mas a comida e a gente tem um caso de amor, entendeu? Então a gente tá junto. maravilha. Rodão é geminiano. É... Rodão, não tenho nenhuma personalidade só. Imagina ter um lado entre doce e salgado. A Ju já falou que é do time salgado mesmo, e é isso. Natália Carnal-Chovas é dos dois, mas prefere um salgadinho. A Juliana Andrade, que gosta de um docinho depois do almoço, mas pro lanche da tarde mais uma frutinha, né? O time fitness aí, presente. Ana Cecília trouxe a questão da pandemia, que depois de muito docinho na pandemia, a gente tá mais pro time salgado. Quem aqui não fez um bolo na pandemia? Aqui em casa a gente fez bolo e fez pão. Então, assim, a gente também era do time salgado e time doce, assim. A Ju, você também é de touro. Então é isso. Natália Carnal gente, time touro aqui. Natália Carnal Chovas também é de touro. É... Ana Cecília de Peixes. Enfim. Adorei saber das preferências e
Eu não sou o único que estou entre salgados e doces, assim, eu também alterno. Agora, última coisa, antes de realmente passar a palavra para a Ju, é só fazer uns pequenos combinados, uns lembretes, né? Se possível, fica até o fim, até por volta das 9 horas, porque a gente sempre faz um print muito bonito no final. Enfim, não reter conhecimento aqui na Sintetiza, a gente é muito daquela ideia da abundância. Então, teve um insight, teve uma ideia, compartilha. E se você for aquela pessoa da rede social que gosta de fazer um storyzinho falando que está aqui com a gente, marca, @sintetiza, pode me marcar, @gil.tomaszewski, enfim, Global Touch, Júlia Caiado, quem vocês acharem que faz sentido. E, enfim, é isso. Agora vou passar a palavra para a Júlia Caiado, essa pessoa maravilhosa, que eu tive a honra de conhecer em março também do ano passado. Março ou fevereiro? Foi março que começou? Fevereiro, acho que é fevereiro. Foi fevereiro. Júlia Caiado, que CEO da Global Touch. E, gente, Júlia Caiado, ela é mineira, ela é mãe da Elisa e fundadora da Global Touch. Ela é apaixonada pelo Espírito Santo por comunidades e ela já, enfim, a Global Touch, ela já ajudou a planejar e operar mais de 10 comunidades pelo Brasil, incluindo empresa, hubs, ecossistemas de inovação. Ela é facilitadora da formação de líderes de comunidade, eu tive a honra de participar da primeira turma, e posso dizer que foi uma mudança, assim, de mentalidade, de me entender enquanto líder de comunidade e assumir isso para minha vida, que é uma parceria entre a Sintetizo e a Global Touch. E as inscrições estão abertas, ainda vamos falar sobre isso. A Global Touch já conectou mais de 600 empresários executivos em 45 edições da Innovation Experience pelo Brasil inteiro. Formou mais de 20 líderes de comunidade em 7 estados e 2 países. E ela sempre alinha esse propósito de transformar a maneira como as organizações colaboram. Então, Ju, acho que a palavra agora é contigo. Obrigado mais uma vez. E vamos aí falar sobre como construir carreira com inovação em inovação e comunidade. Obrigado. Show! Boa noite, pessoal. Obrigada, Diogo. Obrigada, Sintetizo. E todo mundo que está aqui. Legal poder, né, ter sido convidada para poder bater esse papo, né? A ideia aqui é um bate-papo mesmo, a gente poder construir junto um pouquinho do que é esse processo, né, de construção de carreira em inovação e em comunidade. E estou muito, muito, muito feliz, de verdade, assim, né? Honrada, porque sou super fã da Sintetizo, super fã de tudo que vocês constroem juntos, tanto que, né, a gente fiz o convite para a gente entregar a formação juntos, né? E aí a gente tem feito esse trabalho desde o ano passado, mais de pertinho, e de fato transformando aí essa relação e colaborando na prática, né? Eu falo tanto de colaboração, e a gente acaba vivendo isso. Eu só trabalho com quem eu admiro. Esse é um dos valores da Global Touch, exatamente. E eu levo isso muito a sério, de verdade. Para quem é toucher, que é colaborador que trabalha com a gente, né? Quem é cliente, quem é parceiro, de fato precisa admirar para a gente poder conseguir construir essa rede. Muito top. Bom, gente, eu preparei aqui alguns slides só para orientar, né, o nosso processo aqui. E a ideia é falar primeiro, né, do como construir uma carreira em inovação e comunidade, contando da minha carreira. Eu falei, como construir, eu só posso dar um caminho que é o que eu consegui traçar até agora, né? Então, vou contar um pouquinho dessa jornada, meio para, né, contextualizar essa carreira que eu construí em inovação em comunidades. E depois a gente pode abrir para um bate-papo, pensei a gente fazer um momento de prático aqui, de uma atividade mais prática, né, que a gente pode conduzir e abrir também. Fiquem à vontade para trocar, para perguntar. Acho que é sempre enriquecedor quando a gente faz assim. Combinado? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Adoro, sempre tem aquele friozinho na barriga, né? Começando a fazer isso é muito bom. Só isso, eu normalmente durmo muito cedo, então para eu estar acordada agora, Agatha, assim, ó, nossa, muito maravilhoso estar aqui falando com essa turma. Eu sou da galera da madrugada, não sei, depois no próximo check-in, Diogo, pode ser isso, né? Você é da madrugada do começo do dia ou da madrugada do final do dia, né? Eu acordo muito cedo e durmo muito cedo. Mas vamos lá, não podia recusar esse convite incrível para a gente poder falar sobre construção de carreira na área de inovação e comunidades. Bom, como você já começou, né, apresentando um pouquinho, vou só reforçar. Então, eu tenho 2 apresentações. Quem falou que QG Menino tem 2 lados, né? Eu gosto de 2 apresentações. Essa aqui é a tradicional, né? CEO da Global Touch, 10 anos de carreira executiva, né? Diretora de novos negócios, embaixadora do Espírito Santo no ecossistema de startups, enfim, tem todo esse lado corporativo. Mas a que eu gosto mesmo é essa daqui. Eu sou mãe da Elisa, que tem 6 anos. Então, essa foto aqui é no mesmo sentido de mostrar, né, que sou hashtag Mães com Carreira também. Então, enquanto de manhã tem que dar conta de levar a natação, fazer dever de casa e também se divertir, pintar um pouquinho, também construir, né, todo esse processo. Então, a Global Touch veio muito desse processo de construção de um trabalho que eu queria sempre não ter que escolher, né, entre ser mãe e ter uma carreira profissional. E aí daí veio essa ideia. Então, sou mineira, como falou, mas apaixonada por esse estado aqui. Gosto de surfar, aprendi a surfar, então quem é daqui do time do surf, amanhã cedinho tô indo, saio às 5 da manhã, surf e volto para trabalhar às 9, então assim, é o melhor jeito de começar o dia. É maravilhoso. Ah, eu assim, a Gata tá aí também, você também é do surf? Ah, que top, olha só, muito bom. E gosto de fazer muito trilha também, contato com a natureza, que, né, sou apaixonada. E por trocar conhecimento, experiência, é isso que move, e é por isso que surgiu a Global Touch. Então, vou contar um pouquinho dessa história, e aí quem quiser, levanta a mão, abra o microfone, e a gente vai tocando junto. Tudo começou com um famoso evento chamado SW, que muitos de vocês conhecem. Então, esse evento aí também mudou muito da minha carreira e da minha vida. Eu tinha carreira executiva em BH, no mundo completamente tradicional, né? No mundo do business tradicional. Depois de quase 10 anos na carreira corporativa, eu mudei para Vitória e falei, quero começar algo do zero. Como que eu vou fazer? Tinha uma ideia, falei, apareceu um SW aqui na cidade, tinha acabado de chegar, não conhecia ninguém, gente, ninguém. Ainda tinha, enfim, minha filha aumentava, era pequenininha, acabava de mudar para cá, eu falei, vou nesse negócio aí, vou contar da minha ideia, vamos ver o que vai dar. E aí eu até comprei o livro, aquele Startup Week, de livro, falei, deixa eu me preparar, né, para poder ver o que vai acontecer e estar mais preparada para esse evento. E eu tinha o pitch de 1 minuto, lembra da sexta-feira à noite, né? Meu pitch era, minha ideia é fazer uma empresa que chama Global Touch, que é intercâmbio empresarial, onde as empresas, em vez de competir, vão colaborar, trocando experiência e aprendendo umas com as outras. Ponto. Era isso que eu tinha na cabeça. Assim, era a única ideia que eu tinha, era o que eu queria fazer, mas eu não tinha mais nada. Não sabia como que aquilo ali, de fato, né, ia virar um negócio, um empreendimento, algo que, de fato, fosse, né, ser sustentável. E aí, enfim, fazendo uma longa história curta, montei o grupo, validamos a ideia, validamos o problema, monetizamos e ganhamos o primeiro lugar do evento no final do domingo. E foi aquela festa, né? Quem já participou de uma SW sabe da energia que é, de tudo que aconteceu. E aí eu falei, não quero largar isso mais não, né? Se tem uma banca falando que essa ideia pode dar certo, aí eu tenho uma frase que a gente fala no time aqui até hoje, que não é questão de quando vai dar certo, não é questão de se vai dar certo, é questão de quando vai dar certo. Então, eu adotei isso para mim e falei, é questão de quando vai dar certo, vou trabalhar para fazer essa ideia se transformar em realidade. E aí a minha sócia, inclusive, eu conheci no evento, né? O SW nos conectou e hoje a gente tem, né, sócia aí desde então. E a gente tem começado, né, foi nesse evento que a gente começou esse trabalho para poder levar a Global Touch para frente. Eu não era do mundo da inovação, não era do mundo de startup, era do mundo completamente tradicional lá em Belo Horizonte. Aí em Belo Horizonte tem muita gente em BH, né? E quando eu cheguei aqui, eu decidi fazer essa migração e esse foi meu primeiro passo, né? Foi minha porta de entrada. E aí, depois daquilo ali, a gente começou a validar se as pessoas e empresas queriam pagar para troca de experiências. Era isso que a gente queria proporcionar, né? Se eu quero construir algo que seja troca de experiência, eu preciso validar se aquilo ali vai dar certo. E aí, a gente começou a fazer vários trabalhos. A gente ganhou como prêmio de primeiro lugar uma mentoria
de modelagem e validação de negócios. Nem sabia o que era isso, né? Hoje, tipo, todo lugar precisa de modelagem e validação de negócios. E aí a gente começou a validar o problema, validar a solução. Gente, fazer a primeira venda, eu ficava assim, gente, como é que é isso? Eu fazia tanto as conexões para as pessoas trocarem experiências no começo de forma gratuita para validar, para saber se tinha mercado, se fazia sentido. E aí depois, e eu adorava, né? Eu sou apaixonada por conectar pessoas, conectar histórias aí, fazer aquilo ali, né, crescer para além do que cada um sozinho pode fazer. E aí depois, quando a gente começou a fazer a primeira venda e entregar como, né, um valor agregado, e aí deu aquele frio na barriga de falar, nossa, eu já faço isso, uma coisa que eu amo, agora vai ter alguém me pagando para fazer uma coisa que eu amo, olha que sensacional. Então, aquilo ali foi um processo muito transformador para mim, né? E a gente começou, então, a entregar esses programas que, na época, a gente chamava de Programa Personalidade de Benchmarking. Eu tenho um trabalho aqui em Vitória, trabalho com marketing, estou indo para a Floripa, quem que faz o que eu faço lá? E aí a gente conectava para poder trocar experiência, aquilo ali fazia, né, a cabeça, os horizontes se expandirem. Eu trabalhava com isso para uma organização internacional, né, nos Estados Unidos, né, e aí eu comecei a usar a experiência para poder fazer isso no Brasil. Enfim, e aí a gente começou a fazer isso pelo Brasil no sentido de conectar pessoas e ecossistemas para a troca de experiências. E aí surgiu o primeiro produto, digamos assim, que a gente chamou de Innovation Experience, que é essa jornada de imersão, para poder, em vez de fazer só para você que está indo naquela cidade, por que a gente não construía o roteiro e as pessoas se conectavam conosco para poder viver essa imersão juntos? Então, essa foi a nossa hipótese inicial, e aí a gente começou a validar que sim, né? E aquilo ali tinha mercado, que tinha viabilidade de conectar as pessoas e as empresas através daquilo que elas, de fato, entendiam e faziam de melhor para contribuir, colaborar, compartilhar, e aquela troca ser produtiva para os dois lados. E aí eu fiz o primeiro Innovation Experience, que foi para Belo Horizonte, onde encontramos quem? Conheci a senhora Agatha Martins. E aí as nossas histórias se conectam muito. E foi muito incrível, porque a gente reuniu um grupo de empreendedores, né, aqui do ecossistema Capixaba, para ficar 2 dias conhecendo o ecossistema de inovação de BH. Então, eu pensei assim, para conhecer um ecossistema de inovação, o que eu tenho que levar? Tenho que levar numa aceleradora, tenho que levar numa startup, tenho que levar num parque tecnológico. E aí eu montei uma agenda, porque eu queria fazer isso. Eu era de BH, mas eu não conhecia o ecossistema. Então, eu meio que fiz para mim e falei, vou abrir vaga. Vai que tem mais gente querendo ir comigo. E aí, gente, coloquei o negócio no 5 no LinkedIn, overbooking, esgotaram as primeiras vagas, não sabia quanto cobrar, não sabia como é que ia ser. Foi MVP total, assim. MVP total, mínima vergonha possível, que é o conceito que eu uso de MVP. Então, eu falei, vamos com a cara e com a coragem. E aí foi incrível. Foram, assim, 2 dias que me fizeram viver o que eu tive, que eu queria sentir quando eu fiz o pitch lá atrás, que era que as empresas e pessoas aqui no Brasil pudessem fazer intercâmbio sem sair do país, né? Intercâmbio não de estudar, não de viajar para estudar ou para trabalhar, mas intercâmbio de intercambiar, de trocar, de compartilhar. Então, essa é a essência, né, do que a gente faz, e é isso que eu consegui embalar naquele primeiro momento para poder transformar isso em algo que gerasse valor para as pessoas. E esse foi o primeiro Innovation, de mais de 50 que a gente já fez pelo Brasil hoje. Então, assim, depois disso, a coisa cresceu muito. Enfim, esse daqui foi o primeiro que a gente fez em Vitória, aqui no Espírito Santo, quando as pessoas bem falavam, nossa, mas Vitória não tem ecossistema, não tem nada. Eu, tem, sim, nós vamos mostrar que tem. E aí, esses 2 dias de imersão fazem as pessoas conhecerem inovação, conhecerem o ecossistema na veia ali, né? A gente fala que é vitamina I na veia, assim, vitamina I de inovação. Você sai com uma carga de inovação que você, em 3 anos de aula, né, de teoria, com 2 dias ali você consegue absorver muita coisa e aprender muita coisa. Então, esse foi o primeiro. Quem nos recebeu aqui, não sei se vocês conhecem, é o Rodrigo Miranda, ele é CEO fundador da Chip, da Zite, depois foi vendido para Americanas Delivery, tipo, é um case aqui de startup capixaba, e na época ele tinha um escritório de 30 colaboradores, ele recebeu a gente, mostrou como é que ele faz, e hoje, assim, super parceiro, mas está gigante, né, a startup que virou Americana Delivery, já fez já fez todo o trabalho de, enfim, passar para frente o que ele conseguiu construir aqui. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse primeiro aqui de Vitória, até no jornal, enfim, mó away aqui no ecossistema capixaba, né?
E aí a gente fez vários pelo Brasil, né? Enfim, Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Recife, conectando os ecossistemas como um todo. E o último pré-pandemia foi para São Paulo, que a gente chamou de Construtec Experience. E a gente começou a fazer por ecossistemas, depois a gente começou a fazer bem verticalizado, assim, máquina de vendas. Então, um dia para conhecer a máquina de vendas das principais startups daquela cidade, outro dia para design organizacional, conversar com as pessoas da área de cultura e pessoas. Então, a gente começou bem amplo, depois começou a fazer nichado, entendendo que podia gerar valor também para temas mais específicos. Depois começamos a fazer corporativo, né? As empresas quiseram comprar todas as vagas. Eu falei, ótimo, não tinha pensado nisso não, mas sensacional, né? Em vez de fazer vagas abertas, ter que fazer vendas B2C, a gente começou a fazer B2B e não quis parar mais, né? Porque fazia muito mais sentido e é muito mais interessante, que você consegue gerar valor para aquele grupo de pessoas que estão dentro de uma empresa que vão, né, construir essa troca com o outro. Mas eu estou falando isso para contar que pré-pandemia, né? Esse daqui foi o último, em fevereiro, e aí foi com 17 empresários da construção e engenharia aqui de Vitória, que foram para São Paulo conosco para conhecer inovação em construção e engenharia lá. Então, a gente fez toda a agenda, a curadoria, né, da experiência, e quando eles voltaram, eles nos convidaram e falaram assim, olha, a gente viu um monte de coisa lá que a gente precisa colocar em prática aqui. A gente quer fazer um hub de inovação focado em engenharia e construção. Mas a gente queria que fosse com alguém daqui do Espírito Santo, que soubesse fazer isso, que tivesse disponibilidade. E a gente topou o desafio. A gente nunca fez hub, mas tudo que a gente já fez de conectar pessoas e empresas faz sentido para dentro de um hub de inovação. Então, a gente topa esse desafio. E foi aí que a gente entrou nesse mundo de operar hubs, de trabalhar a gestão de comunidades, que a gente foi descobrindo, né, a partir desse momento. Então, a pandemia, no primeiro momento, foi tipo, não podemos fazer mais a viagem, que é o que nos sustentava naquela época, né? E as imersões, as experiências de viagem, a gente conectava. A gente tinha agenda de 2020 programada para Paris, para Nova York, já estava assim, né? Começando a construir innovation com marca internacional. E do nada, a gente não pôde mais fazer tudo que a gente queria. E aí foi o processo de virada. Então, a gente hoje tem muito orgulho de falar que a gente ajudou a planejar, fundar, construir, operar o Base 27, que é um grande hub de inovação da engenharia e construção que tem aqui em Vitória. Em 2020, né, a gente fez todo o trabalho de planejamento desse hub e a gente operou essa comunidade por 2 anos. Então, foi ali que a gente começou a entender o que é gestão de comunidade, começou a fazer, deixando sempre transparente isso, né, para quem estava junto com a gente. E a gente fez, foi muito interessante assim, o processo. Tem todo um trabalho que depois quem quiser perguntar e aprofundar nisso, posso entrar, né, fazer um aprofundamento, mas a ideia aqui é mostrar um pouquinho dessa jornada que das experiências de imersão a gente foi para a questão do hub de inovação. A gente hoje tem mais de 50 empresas que fazem parte do Base 27, né, que são empresas mantenedoras e que estão ali pela comunidade. Né? Depois de um ano, foi um ano de comunidade virtual online, mantenedores, grandes empresários, né, construindo conosco essa comunidade online. Depois de um ano, foi inaugurado o espaço físico e hoje tem toda a parte também de inovação aberta, já tem vários programas, enfim, quase explodiu, que é uma grande referência no ecossistema e a gente tem um carinho muito grande de ter participado de todo esse processo. O que nos possibilitou fazer isso para outros hubs, né? Já que a gente tinha aprendido a fazer para um, que foi sucesso, que deu certo aqui, a gente começou a ser demandado para fazer isso para outros, para vários. Então, Júlia, por que Global Touch? Me ajuda aqui também a fazer comunidade, né, em outros locais. E a gente, beleza, vamos construir isso como um novo produto, né? Então, a gente tinha um produto que era o Innovation Experience e a gente construiu esse produto de gestão de comunidades, que é o nosso grande core agora, que a gente se apaixonou e entendeu que aquilo que a gente entrega gera muito valor. E as imersões, inclusive, são entre as comunidades agora. Então, eu faço comunidade, por exemplo, Porto Digital, e a gente fez o Innovation Experience entre Porto Digital e Base 27. Para mim, aquilo ali foi assim, o auge, né, de como construir intercâmbio entre empresas, entre ecossistemas dentro do Brasil, gerando muito valor nessa troca. Então, a gente começou a construir comunidade no norte do estado, que é o Bússola Hub, fazer isso no nordeste do Brasil, né, no Porto Digital. E aí as empresas começaram a querer comunidade para dentro também, né, nos procurando para fazer, isso que você faz entre empresas, não dá para poder fazer isso dar certo para dentro da empresa também, não? Foi uma provocação que a gente recebeu e falou, né, bem, deve dar também. E aí deixa eu embalar isso um pouquinho, e aí a gente foi construir um programa que a gente chama de Jornada da Comunidade, que é para dentro das empresas. Então, para ajudar as empresas a construírem esse senso de comunidade para dentro, né? Já que comunidade é sobre construir colaboração,
e a gente chama todo mundo de colaborador, mas será que de fato eles colaboram? Então, essa é a nossa grande provocação para poder levar a comunidade, esse conceito de comunidade, para dentro das empresas também. Então, a gente hoje tem o que a gente chama de Central Global Touch de Comunidades, né? Aí as nossas referências, que é as comunidades que a gente planeja, opera, acompanha dentro da nossa Central de Comunidades. E a gente teve que, inclusive, começar a pensar em formar os líderes de comunidade, por isso a formação, né, que vocês comentaram no começo, porque a gente precisava mudar o modelo, né? Não podia ser só a Global Touch na linha de frente operando todas as comunidades. Então, eu falei, vamos formar a liderança da comunidade e acompanhar esses líderes de maneira estratégica, pensando em inteligência, né? Acompanhando, né, o que a gente chama hoje de comunidade baseada em dados, né? A gente forma a líder de comunidade do cliente, seja um hub, seja uma empresa, e a gente acompanha esse líder de comunidade com estratégia, inteligência e cultura, né? A gente chama isso de sucesso da comunidade, passando a mostrar para vocês esse roadmap. Então, assim, isso tudo, gente, foi assim, iluminando a próxima curva, depois eu aprendi e fiz isso. Agora, ilumina a curva seguinte, aprendi e fiz aquilo. Dificilmente eu tinha capacidade de pensar o que a gente é hoje, né, numa central de comunidade no Brasil, quando a gente pensou em fazer, né, eu fiz o pitch do Innovation Experience lá atrás, que era, né, comunidade, troca de experiência. Nossa dor compartilhada, cadê profissionais? Exatamente. Então, essa é a dor compartilhada. E aí, quando eu olho para trás, né, isso conecta muito com o que é o nosso propósito hoje, que lá atrás não estava tão claro, mas que tudo fez sentido nesse fio condutor, que é nascemos para transformar a maneira como as pessoas e organizações colaboram. Né? A gestão de comunidades é o meio, é o como a gente entrega o nosso porquê, que é muito forte, o nosso PT, né? Propósito transformador massivo. Esse é o nosso propósito. E a gente entende que dentro do ambiente de comunidade existe uma chance, uma tendência, um estudo que prova que é muito maior a chance de colaboração dentro de comunidades. E se a gente quer fazer transformação para colaboração, operar as comunidades faz muito sentido para a gente. Então, esse é o caminho que a gente conseguiu construir. E aí é exatamente essa relação, né? Qualquer relação desse propósito relacionado com colaboração, com a gestão de comunidade. A gente entende que comunidade traz esse senso de pertencimento e desperta o poder da colaboração. Então, se eu estou num ambiente de comunidade, dentro desse conceito que a gente entende que é pessoas e empresas que entendem que juntas fazem mais sentido, né, e compartilham de um propósito, esse senso de comunidade ele desperta o poder da colaboração e estar em comunidade aumenta a chance das pessoas colaborarem, e das pessoas e das organizações, né? E aí é o que a gente fala do poder da colaboração. O que a colaboração gera? Contribui para gerar muito mais resultados. Não só para as pessoas que fazem parte, como para os negócios que fazem parte dessa colaboração. Então, essa aqui é nosso fio condutor, né, do processo de conectar o propósito com o que a gente faz, mostrando um pouquinho da jornada empreendedora aí, como construir uma carreira, né? Falando pelo olhar de quem está no processo de, né? Eu sempre falo que a gente nunca sabe onde que vai chegar, mas o importante é continuar caminhando, entendendo que esse porquê faz sentido. E aí os desafios são gigantes, né? São muito o tempo todo, mas que trabalhar entendendo esse fio da meada aí tem me ajudado bastante. Tá fazendo sentido por até aqui, gente? Nossa, eu falo, empolgo, eu acelero. Tá tudo bem aí? Tá conectando? Ah, beleza. Show. Então, vamos lá. E aí, só para conceituar, né? A gente falando tanto de comunidade e inovação, a gente até falei um pouquinho agora desse conceito que a gente usa de comunidade. Existe, né, o pessoal do Câmara de Câmara, tem um conceito maravilhoso. O que a gente fez foi destrinchar, entender o que para a gente, né, faz sentido. Para estar numa central global de comunidade, a gente tem que entender que estar ali é pessoas, organizações que compartilham de um propósito e entendem que juntas fazem mais sentido. E aí a gente criou um método para poder fazer isso, para poder falar, se eu quero chegar na colaboração, não adianta eu falar, beleza, vamos lá, gente, colabora. Né? Estamos na comunidade, não é assim, né? A gente já experimentou e testou várias coisas, entendeu que existe um caminho que aumenta a chance, que ajuda a construir esse senso de colaboração. E é esse caminho que a gente sistematizou, né, no método dos 4 Cs da comunidade. Então, para chegar no último C, que é onde que a gente quer chegar, e é o nosso grande propósito, que é o C da colaboração, as pessoas, as empresas precisam primeiro se conhecer. Né? Eu preciso conhecer com quem eu estou ali fazendo parte da minha comunidade, seja, né, sua comunidade do vôlei de praia, do surf, ou da sua empresa que está fazendo parte de uma associação, né, de um hub, enfim. Depois que elas se conhecem, a gente começa a entender quais são os elos de conexão. E esses elos de conexão têm a ver com os vínculos e os elementos, né, de afinidade, de sinergia.
e como que aquilo ali pode gerar valor para além daquele primeiro C do conhecer, né? Tem gente aqui que tem gente aqui que está me conhecendo pela primeira vez, eu sempre falo isso, né? Estou aqui falando, mas tem gente que não me conhecia. Então, a gente conhece gente o tempo todo, né? A gente conhece o tempo todo. Mas com essas pessoas que a gente conhece, quem de fato a gente se conecta? Né? Com quem eu crio aquele vínculo, aquele elemento para falar, nossa, Júlia, isso que você falou fez muito sentido para mim. E aí vai lá e me manda uma mensagem, me provoca para uma outra, né? um outro olhar para aquilo que eu falei, mas eu acho que é diferente, eu acho que é assim. E aí a gente cria essa sinergia e passa para o C do conectar. E aí eu vou começar com igual com a Agatha, né? A gente conheceu lá no Innovation Experience e eu falei, nossa, legal, gostei. Tocou. E aí a gente começou a se conectar. Tem alguém indo aí que seria legal você conhecer. Júlia, tem alguém vindo para Vitória. Veio aqui, eu fui lá, a gente começou a se conectar muito até a gente criar esse senso de confiança, né? E a gente começou a construir esse senso de confiança. Confiança é uma palavra muito importante dentro desse processo de construção de comunidade. E não é 100% racional, né? E é isso que deixa o tchan da comunidade mais legal ainda, né? Porque se fosse bem aritmético, né, já teria vários algoritmos aí para poder fazer isso. Mas o touch, por isso que é global touch, né? Tem que ser global, o mundo inteiro tem que colaborar, mas tem o touch ali, tem que ter o senso de confiança. Por isso que o global touch faz muito sentido. E aí a gente começou a confiar uma na outra e com isso construímos um produto juntas, que foi o curso de formação de líderes de comunidade. Que é mais essência de colaboração do que isso, a gente abrir e falar assim, ó, é isso que eu quero fazer, mas eu quero que você faça, quero fazer isso junto com você. Vamos fazer junto? Vamos dar a mão para o que der certo e para o que der errado? E olha que dá muita coisa errada. Mas no final a soma é sempre positiva. Porque a gente criou um senso de confiança e a gente construiu algo em colaboração. Então a gente, né, foi validando e construindo esse método e é isso que a gente aplica dentro das nossas comunidades. É isso que a gente aplica agora até no Innovation Experience, que antes nem estava sistematizado, né, como método, mas agora tem um momento do conhecer, um momento do conectar, um momento do confiar e do colaborar. E para mim é tão importante conseguir ajudar as pessoas e as empresas a andarem nessa escadinha, né? Que a gente todo dia conhece muita gente, depois vai se conectar. Então, quem eu crio confiança? Que tipo de colaboração pode acontecer? E a gente está estudando agora, a gente está construindo agora um grupo de estudos sobre colaboração para trazer embasamento científico para isso. Porque existem grandes teorias e grandes estudos que falam sobre, né, como que as pessoas colaboram, o que leva as empresas a colaborarem, como que isso traz resultados. Então, a gente está entrando agora com ciência para reforçar o método, né, escrever artigo, enfim, para que, de fato, isso seja embasado e a gente consiga multiplicar isso por todas as comunidades que a gente atende. Então, esse aqui é um pouquinho do método e, como eu falei, do radar, né? A gente passa por planejamento, operação e sucesso da comunidade, porque a gente entende que para poder ser bem-sucedida, para a comunidade existe, deve ser planejado. Mas se a gente traz um óculos, um olhar de planejamento, pensando nos elementos, tem gente aqui que já fez a formação e sabe todos eles, né? Quais são esses elementos do planejamento? Ajuda a aumentar as chances da sua comunidade se sustentar no longo prazo, para perpetuar para além das pessoas. A gente nasce em comunidade, a gente vive em comunidade, não tem ninguém inventando comunidade agora, né? Está na essência do ser humano isso. Mas o que a gente está trazendo de novo é esse olhar de como que eu posso pensar, montar esse Lego com as peças certas para que isso se sustente no longo prazo. Porque a Júlia que puxou a comunidade, daqui a pouco não está aqui, a comunidade morre, que normalmente acontece. Né? O que a gente quer é que as comunidades se perpetuem para além das pessoas, e é por isso que a gente pensa em planejamento de comunidade. E aí depois a gente forma os líderes que vão operar e a gente acompanha esse sucesso baseado em estratégia de inteligência pública. E aí, qual que é o elo de comunidade e inovação? Todo mundo me pergunta, né? Tipo, a gente está falando aqui de carreiras em comunidade e inovação. Como que essas coisas se conectam? E a gente entende que tem o ambiente de comunidade, criar um ambiente de comunidade pode ser interessante e ajudar preceder a inovação, seja numa organização, numa corporação, porque fomenta, né, esse ambiente de troca. Então, comunidade é o quê? Pessoas que compartilham de um propósito. Nesse ambiente, existe uma troca, né? Troca de práticas, troca de conhecimento. Eu não estou naquele modelo de empresa que aquele setor ali é meu concorrente. O setor dentro da empresa, tem silos corporativos, né? Isso é muito normal. Cada setor ali, olhando só para a sua meta, olhando só para aquilo que precisa entregar e não pensando no todo. Se eu transformo aquela empresa, trago aquele senso de comunidade,
tem um líder de comunidade dentro da empresa, a empresa contrata um CM, imagina, gente, daqui a pouco toda empresa vai querer isso. Então, por isso que a gente está ajudando a formar essas pessoas. As empresas estão virando essa chavinha para isso, então a gente está contribuindo. Então, se eu crio esse senso de pertencimento, eu construo um ambiente que as pessoas podem trazer insights constantemente, de maneira rotineira, e isso é muito poderoso para a empresa. Se ela souber capitalizar, né, isso para o lado bom, e esses insights vão ajudar o quê? Nos processos de inovação. Então, a inovação ela é promovida e acelerada quando eu estou em um ambiente com senso de pertencimento, com segurança psicológica, onde eu posso falar sem ser atacado, julgado, porque as ideias vão surgir e vão ser mais bem aceitas do que inovação vir top-down, onde todo mundo ali competindo, olhando só para o seu, e aí alguém fala, nossa, temos que inovar, vamos conectar com startup, inovação aberta. Pô, né? Calma aí, como assim? Então, a gente conecta muito e faz essa provocação de criar ambientes, né, ajudar a transformar as empresas, né, com esse senso de pertencimento, com esse olhar de comunidade, para que a inovação, né, fomente, acelere. E a gente tem feito isso nas empresas que a gente atende. E tem sido bem legal. A gente está numa empresa no ciclo 3 com eles. No primeiro ciclo a gente conseguiu criar esse senso. Agora, para de inovação estão vindo dentro, né, da liderança de comunidade, que ajudando a conduzir, ajudando a conectar os setores. Então, assim, tem sido bem interessante a inovação como ponte para esse futuro dos negócios, né? Então, assim, conectar comunidade com inovação e a inovação como essa ponte para o futuro. Então, é essa a minha perspectiva de jornada própria, digamos assim, e como um grande exemplo, não case, porque, né, dá um monte de coisa certa, dá um monte de coisa errada, mas uma inspiração aí do que é construir uma carreira nessa área de inovação em comunidade. E aí eu sei que a gente tem um tempo, estou de olho nele aqui, mas antes de abrir para a gente fazer uma atividade prática, eu queria falar duas coisas sobre como construir uma carreira na área de inovação em comunidades. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: primeiro passo, quem fez o curso aqui já sabe, mudar o óculos com os quais você enxerga o mundo. Então, se eu quero construir uma carreira na área de inovação e de comunidades, eu não posso usar o óculos da escassez. O que é o óculos da escassez? É olhar para o lado e achar que eu preciso segurar minha informação, reter aquilo que eu sei, porque quanto mais eu vou reter, mais poder eu vou ter. Esse é o óculos da escassez. E quem quer trabalhar com a área de inovação e de comunidades precisa trocar esse óculos, ou limpar esse óculos excelente, pelo óculos da abundância. Né? Porque quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa em comunidade, a gente precisa pensar pelo olhar da abundância. O que é esse olhar da abundância? Né? Esse mundo da escassez versus o mundo da abundância. Todo mundo tem um caminho para escolher todos os dias. Né? Todos os dias. E quanto mais você vai usando, mais ele se incorpora a você, daqui a pouco você nem tem que escolher mais. Mas no começo é difícil. No começo não são escolhas. Mas à medida que você vai praticando, aquilo vira um hábito. E você fala, nossa, agora eu estou vendo tudo com o mundo da abundância. Mas no começo é bem desafiador fazer essa troca. Então, esse olhar da escassez é onde a gente entende, como eu falei, que não tem espaço para todo mundo, que eu vou reter informação como ponte de poder, e eu opero num modelo mental de competição. Diferente do mundo da abundância, que é onde a gente sabe que tem espaço para todos, cada um é único, cada um tem o seu lugar da sua forma, né? E a gente compartilha conhecimento, e isso sim é fonte de poder. Né? Por isso, quando a gente fala do Innovation Experience, todo mundo me perguntava, mas Júlia, você tá, como é que é isso, né? A empresa vai te cobrar para compartilhar? Como é que funciona? Aí eu já sabia, pela pergunta, eu já sabia qual óculos que a pessoa está vestindo. É muito interessante, porque pelas perguntas que surgem, você já sabe que jogo que ela joga, né? E aí eu falava, gente, hoje eu estou deixando de cobrar, porque é tão rico para a empresa que recebe e compartilha aquilo que ela faz, é tão incrível, que eu deixo de cobrar para a oportunidade de ela compartilhar o que ela sabe com uma outra empresa que quer se inspirar e aprender com ela. Dito e feito, gente, deu uma vez que a gente cobrou dos dois lados e ainda ganhou, todo mundo quis pagar para poder fazer, porque o negócio fazia muito sentido. Então, é sobre isso, é sobre a gente começar a construir esse modelo onde a troca faz muito sentido, aquilo ali é algo que gera valor. Então, assim, a gente pode sempre escolher trabalhar junto ou trabalhar sozinho, né? Todo mundo tem esse caminho que tem a ver com o óculos que você usa, né? Só que quando eu trabalho sozinho, a gente aprende tudo demanda tempo, vou aprender tudo sozinho. Eu assumo vários riscos, eu tenho no insights, 0 insights novos, eu estou sempre fazendo a mesma coisa. E quando eu escolho trabalhar junto, eu tenho uma curva de aprendizagem acelerada, eu compartilho o risco, eu tenho outros olhares, né?
e tenho muitos insights sobre aquilo que eu faço. Então, assim, esse é o primeiro passo que eu pensei, tudo bem, legal contar um pouquinho da jornada, mas para eu poder trabalhar uma carreira que tem a ver com inovação e comunidades, a primeira coisa, eu preciso operar no mundo da abundância. E aí existem alguns livros super legais, depois eu posso compartilhar com vocês, que ajudam a gente a ampliar, sair daquele campo restrito e ampliar os horizontes para isso. E um segundo passo, é claro, participar da formação de líderes de comunidade, né, não Agro. E como o Diogo falou, e a gente vai começar essa terceira turma agora no final do mês, em março. E, gente, é sempre um desafio, porque a gente quer, né, gerar, entregar muito mais valor do que a primeira. Eu falo que a primeira turma foi tipo MVP. Teve gente aqui que participou. A segunda já foi melhor. A terceira agora a gente está achando maravilhoso, mas a gente sabe que é sempre um processo de aperfeiçoar e de aprender. Então, assim, não existe ainda graduação em formação de líder de comunidade. Por isso que a gente está trazendo essa oportunidade e existe muita demanda hoje, né? As pessoas me ligam e falam, me indica aí alguém, aí eu vou lá na lista do curso e falo, esse daqui pode ser uma pessoa interessante. A gente já contratou também pessoas que formaram na formação com a gente, enfim, tem uma demanda muito aquecida e a gente está ajudando a impulsionar, né, proporcionar essa oportunidade de compartilhar o que a gente sabe. Global Touch, sintetizo, para falar assim, a gente já fez assim, deve ter mais de 1 milhão de jeitos de fazer, né? Mas quem quiser ajudar a aprender dessa forma, pode fazer sentido também. Então, com certeza, a formação é um segundo passo sobre como é importante a gente conseguir trocar, né? Você vai estar numa comunidade de líderes de comunidade. E aí já aconteceu muito isso, coloca lá na plataforma. Gente, estou querendo fazer isso aqui na minha comunidade. Aí outros líderes vão lá, sugerem, né, interagem, compartilham, e tem dado muito certo, por isso que a gente vai, né, construir aí uma turma por semestre, a princípio. Então, a desse primeiro semestre começa no final do mês, e depois, a princípio, teremos uma a cada semestre. Já tem gente de outros países, né? Já, igual o Diogo falou, tem gente que já fez a formação lá de Portugal, lá da Espanha, dessa vez tem gente do Chile, tem gente, enfim, tem de várias empresas e vários hubs aí que são parceiros, né, pelo Brasil. E agora, gente, me conta como é que estamos de tempo aí, Diogo. Agora são 8h20, 8h30. Acho que uns 15 minutinhos, 20, assim. Não, tá tranquilo, então. Aí, o que eu pensei da gente fazer de atividade prática? A gente precisa, a minha sugestão é que a gente pratique o primeiro C, do conhecer. Já que a gente está falando, né, de colaboração, de construir uma carreira de inovação em comunidades, nada melhor do que colocar o método em prática, né, à prova, para a gente poder entender quem está aqui, que são pessoas que têm afinidades e interesses em comum relacionados a esse tema, mas que às vezes não se conhecem, né? Então, a proposta agora é que a gente dê esse primeiro passo, eu vou dividir vocês em breakout rooms, aqui em salas, e aí que vocês se apresentem o nome da empresa, do projeto que você atua, se não tiver nenhum no momento também está tudo bem, alguma coisa que você já, né, atuou. Uma curiosidade sobre você, tipo surfista e o CH ali, que pode ter conexões para além do óbvio, né? E duas coisas, né? O que eu busco aprender no momento? Nossa, eu estou com um desafio aqui que estou aprendendo, inclusive, sobre dados. Né? E aí, então, beleza, pode ser uma. E o que eu amo compartilhar? Vamos compartilhar minha jornada, vamos compartilhar o que, né, sobre comunidades, enfim. Aí cada um vai falar o que está buscando aprender e o que ama compartilhar. E aí depois a gente faz esses 10 minutinhos de troca, e aí vocês voltam e contam para a gente sobre o que vocês descobriram de afinidades, sinergias e possíveis oportunidades de conexão para um próximo passo. Ok? Show? Vou dividir aqui, então, sem ninguém... Eu já dividi. Top! Maravilhosa! Então, bora! Bora! Boa viagem, galera!
Sofia, tá tranquilo, viu? Pode ficar, daqui a pouco a gente volta e eu sei que está no seu movimento aí. Mas Tá fica bom, de Júlia. frente. Eu não queria perder, porque eu acabei de assumir como community do IbraWork. Eu tô super interessada, mas eu tô com o ombro meio ruim. Então eu tô aqui Sim. acompanhando. Não, tamo Até junto. já. Ju, só para eu monitorar o tempo aqui, é quanto tempo? 10 minutos. Boa. 10 minutos. Boa. É até umas 8h40, por aí, né? Ainda temos de voltar e trocar. Beijo, Sofia. Depois você Ju, se você conversa com a precisar ir lá, gente. se você precisar ir Oi? lá no banheiro, pegar uma água, fica à vontade. Show. Aí eu vou. Tava falando. Diogo também, Agatha, eu vou segurando aqui. Ok. Tá ótimo. Obrigada. Tá show, tô amando. Fica a gravação continua mostrando a gente neste Sim, momento? aí se você quiser dar uma pausa. Gente, vamos dar uma pausa na gravação, para não ficar muito excesso, né, de coisas para vocês É assistirem. verdade. São 10 minutinhos aí de break. Volta pra volta, a volta. Normalmente acontece isso, 10 minutos. Normalmente acontece isso, né? 10 minutos que passam, que a gente está imerso ali, passa muito rápido. E do seu lado, Andréia, como é que foi? Nossa, foi muito bom a experiência, poder conhecer um pouquinho da Carol, né? A curiosidade também sobre ela, né? A gente vê a pessoa e de repente vem uma curiosidade e já fica assim, nossa, você já fez isso? Os desafios também, a gente foi trocando figurinhas, então foi um prazer conhecer também a Carol. Quero saber se tem aí pontos de conexão para oportunidades para avançar na escadinha aí, né? Ah, então tá bom. Depois, no próximo toque, ô, Diogo, você faz um follow aí para a gente saber o que conseguiu, as conexões que avançaram, e entender o que daqui Pode a pouco, no deixar. final do ano, um monte de projetos de colaboração dentro da comunidade. Quem mais, gente, quer trazer, compartilhar? Que eu falo, tô deixando as pessoas falarem, que eu tô velho já, a barba. Sabia que você ia abrir o microfone. Foi ótimo conhecer a Juliana Andrade aqui, eu não a conhecia. Quando eu olho para cá, eu vejo alguns rostinhos conhecidos, obviamente, mas a maioria eu não conheço, não. Tem até as janelas fechadas aqui de vídeo, que devem ter seus motivos, mas que eu conheço também, a Lívia, lá, enfim, tem uma galera aqui boa, que eu já conhecia, mas diria que 50% daqui eu não conhecia até agora, e tive a grata surpresa de conhecer a Juliana Andrade aqui, que está lá em Sampa, né? Fazendo seus movimentos em meio à inovação, caminhando essa jornada também que ela está curtindo, né? Dessas mudanças de chave que vocês falaram durante as apresentações, tanto o Diogo lá falando um pouco da Sintetizo, o que a Sintetizo faz, promove, propõe, e a Júlia com a Global Touch, enfim. Estamos alinhados, estamos cinéticos. Só o fato de a gente estar aqui juntos já é algo que nos coloca em mesmo ponto, né? Vamos dizer, em coisas comuns. Então, sintetizemos. Vamos lá. Juliana, já passei meus contatos para ela. Vou deixar aqui também o meu about link para vocês legal. conectarem quem quiser. E, enfim, eu sempre falei para ela que eu sempre deixo terça e quinta, todas as terças e quintas, de 2 às 4 da tarde, eu deixo lá um calendário aberto para as pessoas me reservarem a seu dispor 15, 30, 45 ou 60 minutos para a gente trocar uma figurinha sempre que eu tenho disponibilidade, porque às vezes esses dias também esses horários são tomados por outras funções, às vezes até as pessoas marcam com esse horário que eu deixo livre para externamente ter contatos, para trabalho também ocupa, mas enfim, sempre tem tempo lá, e aí a gente consegue marcar, trocar uma ideia, conhecer gente nova, encontrar caminhos de se ajudar mutuamente, enfim. Esse, para mim, sempre foi o mote principal, é o que me faz também estar aqui. Nossa, que exemplo, CH, porque quando a gente fala de gestão de comunidade, né, Ju, o pessoal atrela muito só a profissão, a carreira e tal, mas como que a gente está gerindo a nossa própria comunidade, né? As pessoas, como que a gente está abrindo espaço para as novas conexões acontecerem, acompanharem, nó, arrasou, que exemplo. Também quero meu calendário lá, depois você me mostra como que é o seu. Inspiração aí, ó.
Ju, quer trazer alguma coisa? Para mim foi super legal também, me identifiquei com várias coisas aí, com os gostos pessoais também, um gosto aí por subir montanha, gostar de bichinhos, então achamos várias coisas, aí, várias similaridades. Foi bem bacana esse momento. Ai, legal. Temos mais conexões aí, para compartilhar? Temos, a gente tem sim, eu quero compartilhar. A minha foi com a Natália, sobre o nome da Carna Chovas. Foi bem legal, adorei conhecê-la. A gente tem o mesmo propósito, objetivo, que é aprender mais sobre liderança, comunidade aqui. A gente se conectou também através do reiki. Eu sou reikiana, falei para ela, disse que era uma coisa que tem vontade de conhecer. E foi legal saber, porque tem muita gente que sabe, mas também tem muita gente ainda que não conhece. E a gente conseguiu dialogar a partir das coisas que você, Júlia, apresentou aqui. Citei, me apresentei, né, enquanto empreendedora do ramo de design e economia, enquanto também host aqui da Sintetizo, e foi bem legal. Que legal, Ana. Eu vou falar aqui, né? Posso? Eu achei super legal também a questão dos objetivos dela, enquanto ser prefeita da cidade, né, ela de Jacareí. Eu achei muito legal a história dela, porque inicialmente ela não havia nem ter nenhuma pretensão de seguir esse caminho do funcionalismo público, e então está hoje como também a CEA, né, alcançar novas posições. Natália, você já está inscrita na formação de líderes de comunidade. Já foi. Acabei de ver que foi Jacareí, eu vi isso lá na lista de inscritos. Eu mesma. Ai, que legal, que bom. Quer trazer alguma coisa? Foi top, pelo visto, foi ótimo, né? Foi muito bom, gostei também de conversar com a Ana Cecília, conhecer um pouquinho mais sobre ela, saber que ela é host Sintetizo, muito bom também ter mais esse contato. Fiquei muito curiosa sobre essa questão que ela comentou, que tem os conhecimentos sobre economia, neuromarketing, que é uma área que eu acho muito legal também. Gostei muito da visão que ela apresentou sobre o marketing, querer vender a qualquer custo e não ser bem assim, né? Na realidade, não é o ideal. Gostei muito dessa visão que ela compartilhou. Uau! Que legal, muito conteúdo aí para trocar mesmo. E Rosângela e Ângelo, então foi essa conexão aí de vocês, né? Então, pessoal, estou tendo o prazer de acompanhar essa talk fantástica numa rede aqui, tá, pessoal? Tô muito confortável aqui, não reparem. Foi muito bacana, a gente encontrou pontos aí de sinergia, né? Principalmente na parte dos hackathons, né? Eu já participei de alguns, organizei também. Ela gosta muito de participar. Ela participa no mundo inteiro, na verdade, de hackathons, então foi bem bacana essa troca. Foi um prazer, tá, Rosângela? E também um prazer de participar dessa talk. Obrigado, pessoal. Show, Ângelo. Rosângela está por aí? Quer falar? Tá tudo certo também. Bom, vamos fechar então o nosso momento. Foi. Boa noite, Thaís. gente. Oi, Lodô. Boa noite, gente. Foi muito legal conversar com o Ângelo. A gente tem uma sinergia, ele gosta. Acho que deu problema no áudio. A gente... Agora a gente está te vendo. A gente te vê, mas não te ouve. Pode ligar o microfone. Tá. Falar rápido, porque vai cair de novo, que eu já sei. Então, ele gosta muito de projetos, a área de projetos, como eu, de tirar os projetos do papel, realmente, tá? Fazer execução, né? E ele gosta de hackathon, como eu gosto também de hackathon, entendeu? Então, já estamos combinando de participar do hackathon em qualquer lugar do mundo, para ver o que vai acontecer. É isso, gostei muito. Já quero conectar, então vou querer conectar a Rosângela do Rio com o pessoal daqui do Rio. Não sei se você conhece Carlota Esteves, tem aqui o Movimento Longevidade Brasil, que estão doidos para encontrar alguém que tenha
o lugar de voz e de lugar, e, enfim, a palavra referente ao universo que eles operam e interagem com mais fluência. Enfim, eles falam comigo, mas eu não estou conseguindo arrumar tempo. Eu ajudo com tudo que eu consigo, mas não consigo arrumar tempo para fazer hackathon. Se vocês adoram fazer isso, o Ludovico pega o Ângelo, a Rosângela pega o Ângelo e vamos fazer isso aqui remoto com o pessoal do Bora, Vic. vamos sim, por que não? Me conecta Vamos ali arrebentar. me conecta ali, eu mando o seu LinkedIn que eu vou conectar contigo e já vou fazer a ponte. Para você também ver se vocês conseguem ajudar e faz sentido para você. Legal. Não precisa Bora. falar mais nada, Angelo, gente. temos uma missão, hein? Angelo, já temos uma missão, hein? Rio de Janeiro nos aguarde, que a gente vai arrasar. Movimento Longevidade Brasil. E aproveita que está rolando isso, Web Summit gente, agora em maio. maravilhoso. Com certeza. Maravilhoso. E eu estou fazendo um trabalho com longevidade hoje. Pois é. Aqui no Rio também tem bastante. Gente, eu não preciso falar mais nada. A gente está vendo aqui a tradução ao vivo do que a gente entende que é o poder das comunidades, de conhecer, de conectar e criar oportunidades de confiar e colaborar. Então, para a gente poder fechar hoje, eu quero trazer essa frase aqui do Fábio, né, que é um dos idealizadores do Canvas da Comunidade, que fala, no fundo, comunidade é sobre estar junto, aprender junto e fazer junto. E aí eu complemento, né, sobre transformar a maneira como as pessoas e organizações colaboram. Eu quero agradecer muito vocês por essa talk de hoje, gratidão por estarem aqui. E agora, bora para a foto, todo mundo. Quem que não seguiu ainda, segue a Global Touch aí nas redes, para a gente poder estar mais junto, né? E dar esse próximo passo do quem está conhecendo hoje. Já tem gente aqui que vai se conectar com a gente no curso, pode se conectar com conteúdo de comunidade baseada em dados, enfim, tem várias coisas que podem construir esses elos entre a gente. Então, espero vocês aí para a gente dar os próximos passos. E a Laís está bonitona agora, e com o background tudo, hein? Que isso? Sou muito sintetizadora, CH. Esse background aqui é Niterói, tá? A vista do Parque da Cidade de Niterói. Pô, tu não me chama aí para ir para Niterói para beber uma pra você na sua casa? Só Eu vir, queria estar na foto. É só vir, não precisa chamar, só vir. Bora para foto, galera? Aquele sorrisão. Bora para foto. 1, 2, 3 e... Foi! Boa! Bom, Ju, eu sei que você precisa ir agora, né? Então, queria muito, muito, muito te agradecer pela presença, pelo momento, por essa história inspiradora sua. E, gente, ainda não saiam, que tem só um fechamentozinho ainda que a gente vai fazer. Mas sei que a Jo tá na correria aí, porque vai fechar, porque, enfim, as coisas estão... Eu só pedir licença aqui para poder, tem que cuidar da cria também, né? E chegar em casa. Então, obrigada, gente. Estou super à disposição. Vou deixar aqui também meus contatos. Quem quiser é só me chamar. Pode tocar aí, Jo. Maravilha. Obrigadão, Jo. Até. Estão vendo minha tela? Acho que agora já está indo. Sim. Compartilhar. Opa, olha o spoiler. Então, gente, depois desse momento incrível de compartilhamento, de colaboração, até para honrar o nosso tempo, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Alguém gostaria de compartilhar o que aprendeu no encontro de hoje? Agora o momento é de vocês, assim, se alguém se sentir confortável. Cara, eu queria perguntar uma coisa assim para vocês, da Sintetizo. Vocês estão gravando isso, obviamente, deve ficar disponível lá no nosso ambiente de comunidade, né, da comunidade, né? Ou vai ficar livre. Porque eu queria ter acesso a isso quanto antes para poder já difundir lá dentro das comunidades, mas enfim, para poder compartilhar o conteúdo quanto antes para o pessoal da comunidade. O Luiz Alute também já espalhou o Lute, já espalhou para geral, para ver se a gente consegue converter também alguns das lideranças das comunidades que a gente tem mais recentes nesse trabalho que vocês estão fazendo.
criar um caminho aí, um campo de capacidade de participar. Tá? De conversa, sim. Estamos gravando desde o começo, tanto essa quanto as próximas. E as anteriores também, estão todas gravadas, estão todas lá na comunidade. E disponíveis para acesso. Vou aproveitar esse gancho e já falar um pouquinho. A gente fala de equipar líderes para a mudança, a gente tem aqui algumas agendas e recursos. Primeira coisa, se tem alguém aqui que não é da comunidade, venha para a comunidade. Tem um formulário de inscrição, uma comunidade gratuita, enfim, que você se conecta com mais de 300 pessoas, 300 sintetizadores que têm essa mesma vibe, essa mesma energia que a gente compartilhou aqui durante esses 90 minutos. E só reforçando, estão abertas aí as inscrições para a formação de líderes de comunidade. Tem gente aqui que já está inscrita nessa formação. E as inscrições terminam na próxima semana. E a primeira aula é agora no final do mês, dia 28. Quem quiser também, temos o incrível Baralho de Comunidades, que eu recomendo super também. Disponível no site da Sintetizo. Então, planejar a nossa comunidade, as nossas comunidades, as comunidades de vocês, com mais de 94 perguntas norteadoras. Então, é um material que vale muito a pena. E, além disso, temos também um e-book sobre tendências de comunidade, também disponível no site da Sintetizo. E aí tem um bônus, que é uma lista completa de métricas. A gente fala muito sobre comunidades baseadas em dados, como que a gente pode utilizar essas métricas para acompanhar esses resultados da comunidade, né? O que não é medido não é gerenciado. Então, a partir do momento que você consegue medir, a gente tem muito mais clareza sobre para onde a comunidade está indo e para onde a gente quer que ela vá. O print nós já temos. Fica a foto aqui desse doguinho maravilhoso. E mais uma vez, enfim, fica o convite para entrarem na comunidade. E eu queria terminar com essa frase aqui, que é da Muriel Rukeyser, acho que é assim que fala. Ela, assim como eu, ela é judia. E ela fala que o universo, ele não é feito de átomos, mas ele é feito de histórias. Então, a gente ouviu aqui a história da Júlia, e tenho certeza que cada um tem aqui a sua história para contar. A comunidade da Sintetizo é um lugar aberto para todos e para todas. E quem sabe, nas próximas talks, não seja um de vocês que estão aqui para contar um pouquinho da história de vocês. Então, gente, é isso. Nos vemos em comunidade, nos vemos na comunidade de apoio criativo da Sintetizo. E, enfim, estou aqui aberto, estou aqui disponível também como host. E agradecer mais uma vez a todo mundo o tempo e a presença de vocês. O evento foi incrível e só foi incrível por causa de vocês. Muito obrigada. Mas quando eu crescer, quero ser uma host tão boa quanto você, Diogo. Ai, obrigada. Amei. Maravilhoso, muito bom ouvir isso. Obrigada pelo love back. Então, vou parar de gravar. Acho que agora é um bom momento para parar de gravar. Não sei se eu parei já.